Bom, hoje nós vamos falar sobre a obtenção de mudas de bananeira, tá certo? Ontem à tarde nós tiramos várias mudas aqui na propriedade para mostrar para vocês o tipo de muda, a qualidade de muda, o manejo que a gente tem que fazer com as mudas, tá certo? Então inicialmente a gente vai passar aqui mostrando várias mudas, né, que a gente tirou ontem, tá certo? Então, vocês podem observar vários tipos de muda. Ok? Mas dentre essas mudas, existem aquelas mais recomendadas para o plantio, tá certo? Então nós vamos falar um pouco dessas mudas. São as mudas menores que a gente vai mostrar agora para vocês aqui. Então, uma muda de bananeira de boa qualidade, antes disso, só por curiosidade, né? Nós tiramos essas mudas ontem à tarde aqui na propriedade e colocamos debaixo nessa sombra aqui, né, debaixo de 2 pés de mamei, né, tá certo? Para que elas não ressequem muito, né, durante de um dia para o outro. E para quem não conhece o mamei, só de curiosidade, né, é essa planta aqui, é uma planta de origem cubana, né, tá certo? Que tem essa polpa bem alaranjada, né, tem um caroço grande, uma polpa bem alaranjada, e que a gente vai falar posteriormente para você sobre o mamei, tá certo? Só como curiosidade. Mas voltando realmente ao que interessa, né, que são as mudas de banana, as melhores mudas de banana convencionais, as mudas convencionais que a gente tira no bananal nosso, são essas mudas aqui, ó. São mudas, né, que tem uma base bem larga, né, e ela vai afinando, tá certo? Então essa aqui são as mudas de melhores qualidade, tá certo? Então a gente tem várias aqui, tá certo? São mudas de melhor qualidade, com a base maior e ela vai estreitando. Essas mudas, elas têm a denominação, quando elas são menores, a gente chama de chifrinho, as intermediárias chifre e as maiores a gente chama de chifrão, tá certo? Essas mudas são muito boas. E tem essa muda aqui, que é uma muda de péssima qualidade, né? Que a gente chama muda guarda-chuva. É uma muda que tem uma base muito fininha, ela é toda estiolada fina, tá certo? E tem muitas folhas, tá certo? O chifre, chifrinho e chifrão, ele não tem folha completamente desenvolvidas. Então essas são as melhores mudas e essas aqui são mudas de pior qualidade e a gente nem deve utilizar ela na propagação da bananeira, tá certo? E para a gente fazer o plantio, a gente vai ter que fazer o manuseio dessa muda, né? Fazer uma limpeza nessas mudas, tá certo? Porque se na hora que eu fizer o manuseio, eu vou ter condições de ver se a muda tem broca, se tem algum problema de doença e tudo mais, tá certo? Então vocês vão ver isso na hora que a gente for fazer o manuseio das mudas. Um ponto importante, aqui a gente está pegando mudas convencionais do próprio bananal para multiplicar. Então tem a possibilidade de, tiver ocorrência de nematóide, alguma doença de solo, ser transmitida para outro pomar novo que a gente está produzindo, está instalando. Então, no caso comercial, a gente recomenda que os produtores utilizem as mudas de cultura de tecidos, né? Aquelas mudas que são produzidas em laboratórios, não tem contato com o solo, então elas são isentas, né, de pragas e doenças. Então são mudas pequenininhas, que vêm do laboratório, mas que dá uma muda de excelente qualidade, tá certo? Outro ponto importante apesar da gente ter vários tipos de mudas aqui, e considerando essas melhores qualidades, essas mudas também vão dar o primeiro cacho de qualidade também, tá certo? Então o primeiro cacho já sai um cacho muito bom. Já essas mudas maiores, né, tá certo? Elas geralmente vão produzir o primeiro cacho muito ruim, geralmente um cacho pequeno, sem muitas pencas, com poucas bananas, tá certo? Mas posteriormente, a partir de novas brotações, né, a partir do segundo ano, vão sair brotações vigorosas, caso realmente o rizoma, né, essa batata na base aqui da banana, se não tiver nenhum problema de pragas e doenças, aí posteriormente vai sair novas brotações e essas brotações
se fizer um manejo adequado, também vai dar bons cachos a partir do segundo ano, tá certo? Então nós vamos fazer daqui a pouco o manejo das mudas para o plantio. Então nós vamos fazer a limpeza das mudas, né, para realmente fazer o plantio hoje ou talvez amanhã, vamos ver. Então aqui nós vamos pegar essa muda menor, que é a chifrinho, né, que é uma muda de excelente qualidade, e a gente vai tirar toda a raiz velha, né, tá certo? Aqui já está um pouquinho então a gente já limpou essa, vamos passar para essa aqui. Aqui não tem problema, gente, tirar todas as raízes, porque depois que a gente fizer o plantio, vão sair novas raízes desse rizoma aqui, tá certo? Então a gente vê que o rizoma é um rizoma bem sadio, né? Tá certo? A gente vai fazendo a retirada aqui e a gente observa, né, que no caso, esse rizoma aqui, ele não tem sintoma, né, de ataque de broca nem nada, né? Então, realmente é uma muda de boa qualidade, tá certo? Essa aqui é uma muda de boa qualidade. Essas mudas aqui são mudas de boa qualidade. Vamos pegar só mais uma aqui, só para fechar aqui. Então essas raízes velhas, né? A gente retira tudo, porque se a gente não retirar, elas vão morrer também lá no campo, né? Então a gente tira para dar oportunidade, né, para as novas raízes aparecerem aqui, surgirem, né, e novas raízes bem vigorosas. Aqui está um pouquinho escuro o rizoma, porque a muda foi colhida ontem, mas se a gente tirar essa parte aqui, a gente vê que não tem problema nenhum. Ela só está escura porque a muda foi tirada ontem, tá certo? E banana, gente, quando a gente for trabalhar com banana, a gente tem que colocar uma calça velha, uma camisa velha, de preferência escura, né? Porque a banana solta uma nódoa que realmente mancha muito a roupa, né? Então quando a gente for fazer, pegar muda, fazer desbaste, colher banana, de preferência a gente usa uma roupa bem velha, né? Que com certeza ela vai ser manchada no manuseio da cultura, tá certo? E aqui é a muda que eu falei com vocês, né? Muda de péssima qualidade, né? Tá certo?
que é o guarda-chuva. E se a gente for fazer aqui, ó, a gente vai ver que ela não tem praticamente nenhuma reserva, tá certo? Na base dela, tá certo? E muitas vezes a gente tem, nessas mudas que são muito fraquinhas, né? A gente tem problema de broca muitas vezes, né? Mas essa aqui parece que não. Mas mesmo não tendo, né? Como ela tem pouca reserva aqui, um rizoma muito pequeno, a gente não recomenda utilizar essa muda para plantio, tá certo? Então a gente descarta essa muda e utiliza o chifre, chifrinho e chifrão, tá certo? E as outras mudas, elas podem, na falta, né? De repente você vai numa propriedade, tem uma muda, né? Uma planta que dá um excelente fruto e a pessoa te cede uma muda, né? E não tem aquelas mudas de qualidade ali, você pode utilizar uma muda maior sim, tá certo? Então aqui a gente tem uma muda maior, mas nesse caso aqui a gente elimina a parte aérea da planta, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu corto aqui e aqui eu vou trabalhar aqui com tirar também Então aqui, ó, vocês estão vendo, ó, a nódia saindo, ó. Olha a nódia aí, ó. Isso aqui pegou na roupa, acabou, manchou. Então tem que ser, ó, como é que tá pingando nódia aqui, ó, 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 ó. Se isso pegar na roupa, já era, tá certo? Então, aqui a gente vai mostrar para você maior, né? Que pode ser utilizada também na propagação da bananeira. E aqui, ó, vocês estão vendo que está escuro, porque a gente tirou essa muda ontem. Mas se a gente fizer isso aqui, ó, a gente vê, né, que apesar de ser uma muda maior, né, ela não tem sintoma, né? Aqui é só mais superficial mesmo, tá certo? Ela não tem. Isso aqui são cicatrizes das raízes, tá? Então é uma muda também que pode ser utilizada, né? Comercialmente a gente não recomenda, né? Mas a nível de fazenda, de propriedade, por que não utilizar? O primeiro cacho não sai muito bom, mas dependendo dos cuidados, o segundo cacho com certeza vai sair melhor. E aqui a gente vai pegar uma planta uma muda bem velha, né? Para a gente poder ver se a gente encontra, né, o rizoma aqui, algum problema de praga e doença, tá certo? Então aqui, ó, vamos cortar aqui. Aqui a gente já começa a ver aqui, ó, isso aqui, ó, é sinal de uma praga, né? Aqui então essas manchinhas brancas aqui, ó. Então, na dúvida, você não utiliza essas mudas. Então, quanto mais velha a muda, a possibilidade de ter um problema é maior, tá certo? Então, quando você ganhar uma muda, se ela for grande, né? Se ela já começa a ter esses sintomas, evita de plantar, porque senão você vai levar para casa, tá certo? E aqui, ó, um ponto interessante aqui, ó, tá certo? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, dois olhinhos aqui, ó, um aqui e outro aqui. Então, se a gente plantar esse rizoma, vão sair duas mudinhas aqui, ó, uma daqui e outra daqui. Então essas aqui já são mudas. Então essa planta aqui, ela não vai dar praticamente quase nenhuma parte aérea nem fruto, mas as brotações que saírem dela vão dar novos brotos, né, novas mudas, e o pomar também vai ser formado. Porém, como a gente disse, né, já tem sintoma, né, de pragas e doenças, e a gente vai ver agora aqui dentro se tem mais algum problema.
Então assim, aparentemente, o problema que a gente tinha visto ali está mais externamente. Então aqui é uma oxidação, né, da nódia, né? Então se a gente cortar aqui, ó, a gente vai observar que não tem muito sintoma, né, de ataque de broca ou outra doença. Parece que era mais externamente ali, tá certo? Então, mas a gente preferencialmente não deve utilizar muito esse tipo de muda. E nesse caso, que essas mudas já estão com brotações bem salientes, né, você pode ainda reduzir ainda mais, né? Muitas vezes a pessoa planta só o rizoma, tá certo? Você pode reduzir ainda mais esse pseudocaule aqui, tá certo? Mas pode plantar dessa forma também, tá certo? Então esse é o manejo das mudas de bananeira, tá certo? Mas salientando, né, que quanto mais nova, a base maior, né, mais vigorosa a muda, mais vigoroso vai ser o pomar e mais produtivo, né, e a produção mais rápida no primeiro ano vai ser melhor também, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora como os tipos de mudas que a gente tem na touceira da banana, né, da bananeira, né, e também como a gente vai retirar essa muda, aquelas mudas que a gente mostrou, como que a gente vai retirar aqui, tá certo? Então aqui a gente tem aqui, ó, duas pés de bananas adultos, né, e várias brotações, tá certo? Então se dá para observar, ó, aqui a gente tem um chifrinho, tá certo? Aqui um passando para a condição de chifre, um pouco maior, tá certo? E aqui um chifrão, tá certo? Então, se a gente, essas mudas aqui são mudas de excelente qualidade, tá certo? E aqui a gente tem uma muda maior, tá certo? Uma muda de uma qualidade inferior, mas que daria, na falta, né, daria para ser utilizada também. Então a gente tem várias opções aqui na bananeira, tá certo? Aqui a gente tem outra, né, tá certo? Uma bananeira adulta, né, tá certo? Que já lançou o cacho, tá certo? E aqui a gente tem uma muda e outra, né? E quando a gente for tirar a muda, gente, a gente tem que observar. A bananeira, geralmente a família, a gente chama família, né? Que é a touceira, né? Ela tem, o ideal é você deixar 3 plantas por touceira, tá certo? Que é a mãe, a filha e a neta. Então nesse caso aqui, ó, a mãe é a que já emitiu o cacho. É essa planta adulta aqui. Essa é a mãe, tá certo? Essa é a filha, tá certo? Só que tem mais de uma filha, essa é irmã dessa. Então essas duas aqui que saem da mãe são filhas. E a neta é que vai sair dessa brotação aqui. Então quando sair uma brotação aqui, começa a estufar um pouquinho, daqui a pouco sai uma brotação. Então vai ser a neta, então vai ficar mãe, filha e neta. Então essa muda aqui, se eu não tirar ela para produção de muda, eu vou ter que eliminar ela, porque ela vai tirar a força dessa outra planta aqui, tá certo? Então, de preferência, na touceira a gente deixa mãe, filha e uma que sai da brotação da filha, que é a neta. Quando a brotação sai da mesma planta mãe, então essas aqui são irmãs, tá certo? Então a gente vai tirar essa muda aqui, que é uma muda também aparentemente de boa qualidade. A gente vai certificar na hora que a gente cortar o rizoma ali para ver se não tem nenhum problema de pragas e doenças, e a gente faz da seguinte maneira, né? A gente inicialmente pega um enxadão, tá certo? Limpa, né, bem, e aqui a gente tira, né, a terra por trás da muda. A gente vai cavando, né, no entorno. E depois com uma cavadeira reta, né, a gente vem e corta, tirar a muda aqui, a gente corta bem rente a planta mãe aqui. Então a gente vai
Então aqui dá para vocês observarem, ó, o local que a muda estava ligada na planta mãe aqui, tá certo? Então a gente tira a muda. Vocês vão ver que ela vai vir com um pouco de raiz, como a gente mostrou, né? Tem um rizoma bom, tá certo? E para evitar que essa planta tombe, então a gente volta com a terra que a gente tirou para o lugar dela, tá certo? E de preferência dá uma socada aqui para evitar, né? Senão a gente fica tirando o apoio, né? Da planta, tá certo? Então a gente faz isso. E aqui a gente tem uma muda considerada chifre. É um chifre de tamanho intermediário. Chifre para chifrão, tá certo? E a gente aqui vai verificar se a muda realmente é de boa qualidade. Esses escuros aqui não é doença, são... Então a nódoa, ela oxida rápido, ela escurece rápido, né? Dá a impressão que a muda não está de boa qualidade. Mas quando a gente abre aqui, ó, a gente vê que é uma muda também de boa qualidade. Tá certo? Então a gente para ver se tem. Mas não, isso aqui mais é o local onde que as raízes estavam inseridas. Então é uma muda de boa qualidade também. Então a gente pode usar ela para plantio, tá certo? E a gente vai mostrar para vocês numa outras plantas aqui a quantidade de muda que sai no entorno da planta, tá certo? Então nós vamos lá. Então a gente veio aqui para uma outra parte da propriedade, que a gente tem umas bananeiras mais novas, umas touceiras mais novas, né? Para mostrar para vocês como que sai várias brotações de uma mesma planta, tá certo? Então aqui a gente tem uma planta nova, que está lançando o cacho, que é a mãe, né? Que a gente comentou. E aqui na base da planta, a gente tem várias brotações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5 brotações, tá certo? Aqui também, 5 brotações. E como a gente comentou com vocês, o ideal é deixar 3 plantas por touceira, mãe, filha e neta. Então, todas essas brotações aqui, ó, que saíram da planta mãe, são irmãs. Essa é irmã dessa, que é irmã dessa, que é irmã dessa, que é irmã dessa aqui. Então são irmãs. Se eu deixar todas essas plantas crescerem, ela vai tirar força do cacho da planta que estiver emitindo cacho. Então o que a gente faz? A gente pode tirar essas mudas, né, que são mudas de excelente qualidade, que a gente comentou com vocês aqui, ó. O chifrinho está aqui, tá certo? O chifre está aqui e o chifrão está aqui, ó. Tá certo? Então são mudas de excelente qualidade. Mas como essa touceira é nova, eu não quero... É até melhor tirar a muda aqui, porque eu tenho uma garantia que tem menos problemas de pragas e doenças. Mas se eu tirar, eu vou afetar um pouco a planta mãe. Então eu não vou mexer aqui agora. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer um desbaste da touceira, tá certo? Eu vou eliminar, eu vou deixar uma planta para servir como filha, tá certo? Poderia deixar essa ou essa, mas eu vou deixar a maior, a mais vigorosa, tá certo? Se essa aqui tivesse maior, mas tivesse uma planta meio raquítica, eu poderia optar por essa daqui. Mas essa está com a base boa e tudo, né? Então o que eu vou fazer? Em vez de tirar a muda, eu vou eliminar essas brotações para dar força. Então eu vou eliminar aqui. Vou eliminar essa outra pequenininha aqui, ó. E vou eliminar essas outras duas aqui, ó. Vou eliminar essa aqui. E vou
eliminar essa aqui. Eu vou eliminar para dar força para essa daqui. Então essa daqui, ela vai crescer muito mais vigorosa e vai dar um bom cacho, tá certo? Mas na hora que eu elimino, se eu só cortar, ela volta a brotar novamente, tá certo? Então a gente tem que fazer a desbrota e matar a gema apical da muda, tá certo? Então a gente pode fazer com um equipamento próprio, tá certo? Esse equipamento é próprio para desbrota da bananeira, que a gente chama de lurdinha, tá certo? Então após feito o corte, o que a gente faz aqui, ó? Observem só, eu vou posicionar a lurdinha no olho, na gema apical da planta, vou forçar aqui, ó, eu vou lá no olho, vou lá na gema apical da muda. Faço isso, na hora que chegou na parte mais dura, eu dou um giro e volto. Então eu volto com a gema apical da muda. Então, nesse caso aqui, essa muda ela não vai brotar mais porque eu matei a gema apical, tá certo? Então se eu fizer isso, e a lurdinha, o interessante é que ela é própria, que ela é um cano vazado aqui, na hora que eu for fazer outra desbrota, a outra gema apical vai empurrar essa gema aqui, eu não preciso ficar limpando a lurdinha toda hora. Então vocês vão ver aqui, ó, desbrotei uma, aí eu vou desbrotar a outra. Vocês vão ver que vai cuspir, né, a outra gema, ó. Viu? A gente faz isso aqui, ó. Olha lá, a outra gema saiu fora, eu dou um giro e volto com outra gema, tá certo? Então vocês podem ver aqui, ó, fica um buraco. Fica um buraco lá. Então eu fui lá na gema apical da muda, eu matei o olho da muda lá, né? Tá certo? Então essas duas mudas não brotam mais. E vai dar força para essa filha aqui. E a próxima brotação eu vou deixar saindo aqui da filha que vai ser a neta, tá certo? Aí eu tenho uma touceira formada. Caso eu não tenha a lurdinha, o que eu posso fazer? Com o facão que eu sempre estou em mãos para fazer o manejo da bananeira, eu posso vir aqui, ó, e fazer um corte em cruz e fundar o facão mesmo para matar a gema apical. Então eu faço isso, ó. Faço isso e faço isso aqui, ó. Faço um X aqui na parte central da desbrota. Então, assim, é bem provável que essa brotação aqui também não... que essa base aqui, essa muda aqui, que era uma muda, né? Não vai brotar mais. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui também tem outra, tá certo? Então eu faço isso aqui, ó. Para matar a gema apical, tá certo? Então essa é a forma de condução. Se você precisa de muda, você retira a muda. Se não precisa, você faz o desbaste da touceira, né? E mata a gema apical, deixando apenas mãe, filha e neta. Tá certo? Então essa é a dica, são as dicas de hoje, tá ok?